Uma das civilizações mais intrigantes da história humana é o dos antigos gregos. Embora tenham sido posteriormente dominados e tiveram vários de seus elementos culturais e tradicionais incorporados aos romanos, são os gregos considerados até hoje os predecessores da filosofia, da democracia, além de terem descoberto diversos avanços na matemática. No entanto, um fato curioso sobre essa civilização, que inclusive é o que atrai grande parte das pessoas fascinadas por ela, é o fato de possuírem lendas incorporadas em seu dia a dia para tentar, de fato, encontrar explicações para fenômenos até então inexplicáveis. E como pais da filosofia, por que os filósofos gregos também não usariam alegorias para explicar dilemas e criar paradoxos? Esse é o caso do conhecido paradoxo do navio de Teseu. Se todas as peças de um navio fossem substituídas ao longo de suas viagens, ainda assim seria o mesmo navio? Da mesma forma, o ser humano permanece o mesmo após as profundas experiências de vida? Não se trata apenas de afirmar a constante mudança de tudo, mas também a mudança da própria identidade ao longo do tempo. Este é o paradoxo do navio de Teseu. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho te explico. O navio com que Teseu e os jovens de Atenas retornaram de Creta tinha 30 remos e foi preservado pelos atenienses até o tempo de Demétrio de Faleiro, porque eles removiam as partes velhas que apodreciam e colocavam partes novas, de forma que o navio se tornou motivo de discussão entre filósofos a respeito do conjunto de caracteres próprios e exclusivos com os quais se podem diferenciar objetos inanimados uns dos outros. Até hoje esse paradoxo é discutido. Plutarco, um historiador, biógrafo, ensaísta e filósofo médio platônico grego, propõe em uma de suas obras, Vidas Paralelas, o seguinte contexto. Imagine que Teseu parte a navio de um ponto A até um ponto B. Até aí a história parece simples, porém, ao longo da viagem, que durou cerca de 50 anos, peças da embarcação vão sendo substituídas conforme se desgastam e, eventualmente, todas as partes teriam sido trocadas. Fica então o questionamento. O navio que chegou em B seria o mesmo que partira de A? Ou já poderia ser considerado outro? Desde a criação desse enigma, muitos filósofos tentaram se aventurar em respondê-lo. Um nome famoso, certamente estudado por muita gente no ensino médio, é o de Heráclito, que comparou o navio e suas peças a um rio. Por mais que as águas sempre corressem e fossem substituídas, o rio seria sempre o mesmo. Já Aristóteles, um dos mais conhecidos e aclamados filósofos gregos e um dos pensadores mais influentes da história da civilização ocidental, estabeleceu em sua linha de reflexão que as coisas podem ser definidas por 4 causas: a formal, a material, a final e a eficiente. Para ele, como o navio só alterava a sua causa material entre os pontos A e B, ele permaneceria sendo o mesmo. Por mais que o paradoxo do navio de Teseu tenha sido proposto ainda no berço da filosofia, a Grécia Antiga, a questão seguiu intrigando pensadores até os tempos modernos, que também deram seus próprios palpites. Gottfried Wilhelm, um filósofo e polimata alemão, utilizou-se de uma lógica curiosa. X é o mesmo que Y, e se X e Y têm as mesmas propriedades e relações, e tudo que for verdade para X também é para Y. Ele concluiu que dessa forma, o barco que chegasse no ponto B não seria o mesmo que partira de A. Já o filósofo e teórico político Thomas Hobbes
autor de Leviatã em 1651 e do Cidadão em 1642, não se arriscou em dar uma resposta, colocando em pauta outra dúvida. Caso o segundo barco fosse construído com os restos descartados do barco inicial, qual deles seria de fato considerado o navio de Teseu? Uma resposta constituída por, na verdade, uma nova dúvida, não foi exclusiva de Hobbes. Até mesmo o pai do liberalismo, John Locke, pensou de forma parecida e se questionou: se o buraco de uma meia furada for remendado, ela continuaria sendo a mesma meia? Essa pergunta, por sua vez, motivou outras reflexões, caso o teletransporte seja inventado de maneira a fragmentar uma pessoa molecularmente em um ponto A e então reconstruí-la em outro ponto B. Ela ainda poderia ser considerada a mesma? Como verdadeiro paradoxo, até hoje não existe qualquer tipo de consenso para responder à dúvida levantada por Plutarco, nem mesmo algumas outras provenientes desta. Por isso, felizmente ainda é possível pensar e debater mais sobre essa questão que intriga filósofos há milênios. O paradoxo do navio de Teseu mostra como é difícil determinar quando uma coisa se torna diferente. É uma reflexão sobre a relação entre a identidade e a mudança e provoca outras reflexões. Por exemplo, seríamos ainda a mesma pessoa se mudássemos nosso nome, aparência ou personalidade? Nossa real identidade é composta por memórias e crenças? Se levarmos em conta essas doutrinas espirituais de reencarnação, tendo nascido em novo corpo com nova história, ainda somos aquele que viveu antes? Sendo assim, teríamos uma essência ou alma que define nossa identidade? O paradoxo do navio de Teseu é uma provocação sobre a natureza da identidade e sugere também que a identidade pessoal não é apenas uma realidade objetiva, com nome e características físicas, mas também uma realidade subjetiva que se modifica constantemente e nos convida a pensar sobre o que nos define de fato.